Hidrocefalia de pressão normal. Você já se perguntou: é possível adquirir hidrocefalia? Pois saiba que sim, é possível. Este é o caso da hidrocefalia de pressão normal, condição mais frequente em idosos em que, assim como a doença tradicional, também se caracteriza pelo acúmulo de líquido cefalorraquidiano no cérebro e aumento dos ventrículos cerebrais. Só que nesse caso, não há aumento de pressão dentro do crânio. Sem o aumento da pressão na região, identificar o acúmulo de líquido no cérebro pode ser um desafio. Por isso, é importante estar atento aos sinais dessa doença. Com isso, chamamos os sintomas da hidrocefalia de pressão normal de tríade: incontinência urinária, dificuldade para andar e perda progressiva da memória e das funções cognitivas. Outros sintomas que podem estar associados a essa doença são transtorno obsessivo-compulsivo, o toque, diminuição de atenção e concentração, alterações intelectuais, mudança de personalidade, apatia, desorientação e dificuldade para realizar movimentos finos. A hidrocefalia de pressão normal, ou a hidrocefalia idiopática do adulto, ela também representa um aumento da quantidade de líquor dentro dos ventrículos, como as hidrocefalias comuns, mas ela tem uma característica bastante diferente. A pressão dentro do crânio não é aumentada. O motivo exato do porquê essa doença acontece dessa forma, ele não é conhecido. Vários estudos têm tentado elucidar cada vez mais isso, mas o que a gente observa é que justamente por não ter esse aumento da pressão, o tipo de sintomas e a evolução vai ser bastante diferente. Uma outra característica bastante marcante dessa hidrocefalia de pressão normal é que ela vai acometer principalmente a faixa etária de adultos e, mais ainda, idosos acima de 60 a 65 anos. Então, como é possível identificar a hidrocefalia de pressão normal? Como podemos diferenciá-la de outras demências com sintomas semelhantes? A investigação da hidrocefalia de pressão normal, ela começa uma vez que a gente tenha uma série de sintomas que levam a gente a pensar nessa doença. Dentre esses sintomas, os principais vão ser uma alteração cognitiva, uma alteração motora e uma alteração de continência urinária. Então, o paciente que tem todos os sintomas, que tem o quadro completo da hidrocefalia de pressão normal, normalmente é um paciente que vai ter algum grau de dificuldade para atenção ou para memória. É um paciente que vai ter dificuldade para deambular, então ele não consegue caminhar de uma forma normal, ele tem alguma dificuldade ou uma lentificação para caminhar. E tem também uma incontinência urinária, é aquele paciente que tem perda urinária ali, que muitas vezes vai sujar a roupa porque não consegue chegar no banheiro muitas vezes. Tendo esses sintomas todos, ou parciais, que muitas vezes pode levar à confusão com outras doenças, como as demências, no caso da demência de Alzheimer, ou Parkinson, no caso ali da dificuldade de caminhar, a investigação começa com uma tomografia ou uma ressonância de crânio que vai mostrar o aumento dos ventrículos e depois vai partir para alguns testes um pouco mais funcionais. O mais comum de ser feito é um exame que a gente chama de TAP test. Nesse exame é feita uma coleta de líquor na região lombar, parecido com o exame que se faz para investigar meningite, só que nesse caso é retirada uma quantidade um pouco maior de líquido, então em torno ali de 40 a 60 ml de líquor. Com essa retirada, a gente espera que o paciente que tem a hidrocefalia de pressão normal melhore um pouco dos sintomas. Então é feita uma bateria de testes cognitivos, então psicológicos, e motores, então alguns testes de caminhada, umas baterias bem precisas de identificação antes e depois dessa coleta. Quando o paciente tem melhora com a coleta de líquor, associado com os sintomas já presentes e uma dilatação na ressonância, a gente costuma ter o que a gente chama de hidrocefalia de pressão normal diagnosticada. Com o diagnóstico rápido e preciso, é possível controlar os sintomas. A hidrocefalia de pressão normal com tratamento que se assemelham bastante à hidrocefalia tradicional. O tratamento da hidrocefalia de pressão normal, ele é bastante parecido com o restante das hidrocefalias, embora não haja o aumento da pressão, há o aumento da quantidade de líquido. Então,
a gente costuma fazer a colocação de uma válvula de derivação. Essa válvula vai retirar o excesso de líquido de dentro do crânio e depositar em alguma cavidade do corpo, como por exemplo o peritônio, ali na região do abdômen. A maior diferença é que nesses casos a gente não precisa de uma quantidade de retirada de líquido baseada no aumento da pressão do cérebro, e sim em manter um fluxo constante de drenagem para que o paciente tenha a melhora dos sintomas. A hidrocefalia de pressão normal, então, é uma doença que muitas vezes, por acometer idosos que já podem ter outros quadros ali associados, e também por terem sintomas que não são muito específicos na sua fase inicial, pode levar bastante tempo para ser diagnosticada. Por isso, é importante que na suspeita do quadro de hidrocefalia de pressão normal, ou em quadros pouco típicos de doenças demenciais, de doenças de distúrbios de movimento, ou mesmo de alguns quadros de incontinência urinária que não tenham uma causa bem definida, ela seja lembrada como uma alternativa de diagnóstico, para um diagnóstico mais precoce e uma possibilidade de melhora na qualidade de vida do paciente muito maior. Essa é uma doença silenciosa e pouco lembrada pelos pacientes. Por isso, o diagnóstico pode ser tardio e comprometer o tratamento. Ao conhecer melhor a hidrocefalia de pressão normal e saber identificar seus sintomas, é possível realizar uma investigação precoce e, assim, aumentar as chances de cura da doença.